Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro Rura 11, um dos fiagros aí que mais caiu a sua cotação desses últimos meses. Vamos ver como é que o fundo ele se desempenhou nesse último mês de novembro e também qual é a expectativa para os rendimentos voltarem a subir, sendo que o fundo atualmente está usando aí uma estratégia para poder proteger os seus investimentos. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda. Deixe aí nos comentários se você investe no Rura 11 e quantas cotas que você tem atualmente. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O Rura 11 nessa última sexta-feira fechou sendo negociado aqui a R$ 7,17. Seu dividend yield está aqui superior a 16%, porém devemos lembrar que subiu dessa maneira devido à queda na sua cotação. E seu VP atualmente está aqui de 0,72. Então, se pegarmos o seu preço atual e dividirmos pelo seu valor patrimonial, o fundo ele está com desconto aqui de aproximadamente 28% para o que seria o seu preço justo. E o fundo continua com uma boa liquidez média diária aqui superior a 3,5 milhões. E nesses últimos meses, a sua cotação caiu aqui aproximadamente 24%, especialmente aí devido à diminuição dos seus rendimentos, o que provocou aí uma queda mais acentuada da sua cotação. Deixa eu colocar aqui no gráfico padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Observe nesses últimos 12 meses como caiu bastante sua cotação, o que pode ser também uma boa oportunidade de investimento. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Descendo um pouquinho aqui, podemos conferir que o fundo ele já tem mais de 89 mil cotistas. Seu preço justo seria os R$ 10,01 e seu último rendimento aqui foi de 6 centavos por cada cota. Além disso, o fundo conta com patrimônio de 1,60 bilhão de reais. É um dos fiagros maiores que existe aí na Bolsa de Valores. E se descermos mais um pouco, podemos conferir o seu histórico de rendimentos distribuídos no decorrer desse tempo, né? Aqui no ano de 2024, ele começou pagando aqui 11 centavos por cada cota, ficou variando entre 11 e 10 centavos até 9 centavos, porém nesses últimos 2 meses, que foi o mês 10 e o mês 11, ele diminuiu aqui seus rendimentos para 6 centavos. E como eu mencionei, foi o que causou aí uma queda mais acentuada na sua cotação. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, referente aqui ao mês de novembro de 2024, conferir algumas movimentações que ocorreram no fundo. O objetivo do fundo é trazer uma rentabilidade a longo prazo de CDI mais 3 até 3,5%. Ele menciona também que ele pode investir aqui em CRAs, que atualmente é o seu principal investimento, em LCAs, em cotas de Fiagro FITIC, entre outros investimentos. Aqui, pessoal, o gestor ele menciona como foi o mês de novembro. Então, ele menciona que o Rura 11 encerrou o mês de novembro de 2024 com 97% do seu patrimônio alocado em crédito agro, em 61 devedores. Ele menciona também que neste mês tivemos um pré-pagamento com um prêmio de uma operação de CRA da Guanabara, que atua principalmente na cria e recria de bovinos no norte do Paraná. E a gestão menciona que pegou esse pré-pagamento e fizeram a alocação em uma nova operação de um Fiagro FITIC da Ponto Rural, lastreado em carteira de recebíveis. Ele continuou dizendo que o devedor melhorou sua liquidez desde o nosso investimento através da venda de alguns ativos e pagou a dívida antecipada para reduzir o seu endividamento. Eles mencionam também que fizeram a alocação em uma nova operação de um Fiagro FITIC da Ponto Rural. Então essas foram aí algumas movimentações que ocorreram durante o mês de novembro. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona um ponto que eu achei interessante, que ele fala o seguinte, com base em nosso cenário base atual e com as informações contábeis disponíveis que estamos acompanhando junto ao administrador, nossa visão é de que, no início do ano que vem, devemos conseguir iniciar a retomada gradual para os patamares de dividendos históricos do fundo, conforme informado anteriormente. Então, já no próximo ano, talvez aí janeiro, fevereiro, o fundo ele já consiga aí começar novamente a subir seus rendimentos. Não quer dizer que vai subir de vez, né? Voltar aí para 10, 11 centavos por cada cota. Mas talvez de 1 a 1 centavo, o fundo ele vai conseguir fazer essa movimentação. Aqui o fundo ele fala também sobre a atualização sobre os 2 CRAs que estão aí dando uma dor de cabeça, que são os 2 casos de CRAs que estão aqui com provisão para devedores duvidosos, que é o CRA da Consentini, que atualmente representa aqui 3,4% do PL do fundo. Essa empresa ela mexe com produção de grãos e também pecuária em Tocantins e Goiás.
Ele menciona que tem garantias reais de alienação fiduciária de uma fazenda. Ele continua dizendo que esse devedor ainda se encontra no período de tutela cautelar e estamos acompanhando os desdobramentos. Além disso, a equipe jurídica que contratamos está atuando e estudando todas as estratégias que temos na mesa para conseguirmos com alguma ação concreta assim que possível, visando melhorar nossa posição em busca da recuperação do crédito. E sobre aqui a Portal Agro, que atualmente representa 1% do PL do fundo, ele diz que seguimos acompanhando as cobranças e recebimentos que estão sendo realizadas pela seguridizadora. Ele menciona que nesse último mês tivemos mais alguns recebimentos na conta do CRA e nossa expectativa é que após a colheita da safra, a recuperação tende a ser maior. E com isso temos mais chances de receber o valor total da próxima parcela devida. Para vocês, pessoal, que não entendeu o que é que está acontecendo com esses dois ativos, é o seguinte: esses dois ativos apresentarem dificuldades para poder continuar pagando o Rural 11. Um deles, se eu não me engano, entrou até com pedido de recuperação judicial. Então, o que foi que o fundo ele fez? Ele fez uma provisão para devedores duvidosos. O que isso significa? Isso se refere a uma reserva de dinheiro feita pela empresa, no caso pelo Rural 11, com foco em casos de eventuais calotes que poderiam ocorrer. Como esses dois devedores estavam apresentando dificuldades para continuar honrando seu compromisso para com o Rural 11, então o fundo resolveu fazer isso. Isso é muito usado pelo setor bancário. Então, o fundo ele acabou fazendo essa movimentação aí para poder proteger. Essa movimentação de provisão se refere a uma eventual necessidade de cobrir prejuízos. Vale lembrar também que esses eventuais prejuízos não são algo que realmente vai ocorrer, são apenas possibilidades. Então, o fundo ele está se antecipando e essa movimentação que o fundo ele está fazendo é temporária, só vai aí durar alguns meses. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre o Rural 11, então é um dos fiagros mais diversificados que atualmente temos disponível para investir. Podemos notar aqui a sua exposição por região. Ele tem aqui operações em vários estados do nosso país, em especial aqui no Mato Grosso, que representa 24% das suas operações, e também em Minas, que representa aqui 11%. Com respeito à exposição setorial, ele também é um fiagro bastante diversificado. Aqui ao lado a gente pode ver todos os setores que atualmente ele tem atuação. Então é uma quantidade realmente muito grande, porém tem duas aqui que se destacam, que é açúcar e etanol, e também o setor de grãos e pecuária. Um pouquinho mais embaixo aqui a gente também pode ver a sua exposição por garantias. Também é um fiagro que exige aqui várias garantias dos seus devedores. E as duas garantias que mais se destacam é a alienação fiduciária de terras e também de recebíveis. Descendo mais um pouco aqui, a gente pode notar o seguinte, que atualmente o fundo ele tem 61 devedores, o valor médio por devedor emprestado é de 25,3 milhões de reais, os seus top 5 devedores atualmente representam aqui 21% do PL do fundo, e ele tem atuação aqui em 19 segmentos ou culturas. Um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode ver o portfólio de investimentos. Então ele vai mencionar aqui o nome do devedor, o setor de atuação desse devedor, a sua região de atuação, as garantias que foram dadas por esse devedor, o tipo de operação, se é CRA ou um fiagro FITIC, o seu indexador, atualmente ele usa aqui em especial um índice CDI, mais uma taxa fixa de juros, que nesse primeiro devedor aqui, por exemplo, é 2,50%, ele menciona o valor investido e a porcentagem PL. Então podemos ver que ele só tem um ativo aqui, que ele tem uma exposição maior, 5%, que é justamente nesse primeiro devedor. Porém, pela taxa aqui, podemos notar que é um ativo relativamente bastante seguro, já que ele tem uma taxa baixa. Então, o risco do fundo ele sofrer algum tipo de calote desse devedor é muito menor do que esse segundo aqui, por exemplo, que ele tem CDI mais 4,80%. Sempre lembrando, quanto maior a taxa, maior o risco. Então, aqui podemos notar que ele é bastante diversificado, porém, ele tem algumas operações aqui que são relativamente mais seguras e também operações mais arriscadas. A gente pode ver aqui algumas operações que são mais arriscadas, como CDI mais 6%, é uma taxa muito elevada. Tem outra aqui também, CDI mais 5,52%, taxa muito elevada, CDI mais 6%. Então, sempre que passa aí de 4,5% para 5%, são operações mais arriscadas. Lembrando, maior a taxa, maior risco, menor a taxa, menor risco. Ele já tem outras operações relativamente mais seguras, como CDI mais 2,40%, CDI mais 2,83%, CDI mais 3,5%. Então, são operações com uma taxa menor e, consequentemente, também um risco menor. Então, observe esses pontos aí para você ver quais os riscos de se investir no Rural 11. Ele tem realmente ativos mais arriscados, porém tem ativos mais seguros. Observe só, um ativo com alto risco de operação aqui, CDI mais 7,59%.
é um risco muito elevado, especialmente agora com o índice CDI subindo devido à alta da taxa de juros. Outro ponto que pode beneficiar bastante o Rural 11, pessoal, é justamente esse aumento, já que a maioria dos seus investimentos estão indexados ao índice CDI. Então, como a previsão é no próximo ano atingir aí 14,25% de Selic, então isso vai ser benéfico para o ativo, que vai trazer aí uma maior rentabilidade para o fundo. Porém, mesmo acompanhado de uma maior rentabilidade, ocorre também o risco de eventuais calotes. O CDI, ele se elevando, é muito bom para o Rural 11, já que ele vai receber uma taxa maior de juros. Porém, é ruim para quem está devendo o Rural 11, já que ele vai ter maior dificuldades para poder honrar o seu compromisso. Então, é bom para quem está recebendo, porém é ruim para quem está pagando, especialmente aqueles devedores que já têm altas taxas indexadas ao índice CDI. O valor que eles vão ter que pagar de maneira mensal vai aumentar ainda mais. Então, é um ponto a gente prestar atenção se vale a pena correr esse risco, beleza? Trazendo outras informações aqui sobre o Rural 11, ele teve início lá no mês 2 de 2022, seu patrimônio, como a gente já mencionou, é de 1,6 bilhão de reais, preço justo R$ 10, é cobrada aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o QCDs, CDI mais 1%. O fundo também sempre anuncia aqui seus rendimentos no 5º dia útil de cada mês. Então, pessoal, esse é o Fiagro Rural 11. Essas são as informações aí correspondentes ao seu último relatório gerencial. Deixe aí nos comentários o que é que você achou do ativo. Continue investindo? Acha uma boa oportunidade? Ou é melhor cair fora? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.